Vamos para mais um cafezinho? Vamos falar de design de código ou clean code, sei lá o termo que você quer dar. Então, fica comigo aí. Bom, faz tempo que eu tô devendo um vídeo. Na verdade, esse aqui é só o segundo vídeo que eu gravei. O primeiro ficou um pouco pesado, né? Então, eu vou deixar só para os assinantes. E tenho 5 assinantes, né, galera? Nossa, bastante. E eu vou falar por que eu não gosto do clean code, né? Por que é um livro que eu acho pernicioso, né? Então vamos lá. Se você acha que eu nunca li Clean Code, ó, tá aqui, eu tenho ele, eu já li todo, e eu tenho alternativas, né? Tem esse aqui, Como Ser um Programador Melhor, recomendo muito mais do que o Clean Code, assim, se você é iniciante de código, vai por esse aqui, ele é menos certeza, mas vai te ajudar mais, né? Ele é menos certeza no que sentido? E aí já vou começar a minha crítica, né? O Clean Code é um livro cheio de certezas absolutas, né? Ele é um livro cheio de absolutos, né? Então ele já começa ali criando um absoluto moral, né? Então vamos lá, vamos entender isso, né? Ele defende abstratamente o que é Clean Code. E ele começa até com um capítulo que é relativamente bom. Você deveria se importar com a qualidade do seu código. Você deveria se... Só que esses capítulos eles vão falhar no ponto que ele vai criar uma dicotomia moral, né? O que ele vai dizer? Ele vai dizer que quem cria código bom é bom e quem cria código ruim é ruim. E eu não estou falando de bom programador ou mau programador aqui, ó. Aqui ele fala como ser um programador melhor. Você está melhorando, né? Só que ele cria uma dicotomia moral no ponto de bem e mal, religioso. Sim, a gente tem que entender que toda a visão daquela, eu vou chamar de seu Roberto, né? Porque ele bota um nome que é uncle, tio alguma coisa, que tipo, ele não é meu tio. Eu não tenho intimidade com aquela pessoa para chamar ele de tio, entendeu? Então, assim, eu não vou chamar ele de uncle alguma. Isso é uma intimidade forçada que ele cria, né? Ah, como se eu tivesse alguma paixão por ele. E quando a gente olha a pessoa, ele é uma pessoa cheia de raiva, cheia de ódio, bufando raiva, bufando ódio. Que nem eu tô no meu primeiro vídeo, tá, galera? Tô mais calmo aqui, mas o meu primeiro vídeo lá que eu gravei, eu tava meio que. Né? Então, assim. Ele cria essa dicotomia do bom e do mal, do ponto de vista religioso. Não daquele que escreve um código bom e um código ruim. E aí, assim, quando a gente vai pensar num código bom e um código ruim, a gente consegue ponderar sobre o código bom e o código ruim. E isso é o que o livro omite. O livro ele vai criar diversas regrinhas, né? Se você ler lá e vai criar, regra número 1, toda variável tem que ter não sei o quê, todo método tem que ter tantas linhas. E o que eu já te dou, a regra básica, se você não consegue ponderar o que é bom e o que é ruim fora das regrinhas, você consegue criar código ruim com aquelas regrinhas. Esse é o problema. Porque toda vez que você tira uma questão de pensamento, por exemplo, eu não quero pensar sobre a estrutura da sociedade, eu vou querer só pensar sobre pessoas boas e pessoas más, né? Você pode ser uma pessoa má da forma como você avalia, só aplicando as regrinhas que você criou, né? Então você cria um conjuntinho ali de 10 regrinhas, você aplica elas e você cria uma pessoas más, né? Da forma como você mesmo julga, né? Então você tem que pensar sobre a estrutura que criou pessoas boas e pessoas más, ou a estrutura que criou código bom e código ruim. Por isso que um dos livros que eu mais gosto é o A Philosophy of Software Design. Eu não sei se eu falei aqui já, mas assim, recomendo esse aqui para iniciante, Como Ser um Programador Melhor, de Pete Goodlife, Pet Boa Vida, né? Então a gente pode dizer que o Pet Boa Vida escreveu um livro bem melhor a partir do momento que ele pega e vai trabalhar cada ponto do Clean Code, que o Clean Code trabalha e vai refletir sobre aquilo. Mas eu refleti num ponto de vista de iniciante, alguém que está iniciando ali, que não tem tanta experiência, né? Já se você pega ali a Philosophy of Software Design, e aliás eu tenho que ler um artigo dele para o meu mestrado, né? Porque a minha professora quer que eu fale sobre o K-Raft, e ela falou assim, antes de você falar sobre o K-Raft, você vai falar sobre o Raft, e depois você vai falar quais foram as adaptações feitas para o Kafka, né? Eu tenho que apresentar para ela apresentar para os alunos dela, né? E eu acho que é isso que eu entendi, né? E aí eu tenho a pessoa que escreveu a Philosophy of Software Design, ele escreveu também, ela trabalhou num projeto que modificou um dos melhores protocolos de consenso e
fez o melhor, que é o Raft, né? Então o Raft é um protocolo mais simples, mais compreensível, né? E tem até uma palestra que ele fala de como ele aplicou a Philosophy Design sobre os algoritmos de consciência, acho que era o Paxos, e aí ele conseguiu criar o Raft, que é um protocolo melhor, né? Então, assim, a Philosophy of Software Design ele vai refletir sobre as estruturas do código, né? Tipo assim, da onde vem a complexidade, o que é camada. Ele vai ter um capítulo lá sobre o que é camada, quando você deve usar camada, que eu achei assim, eu que já tinha trabalhado com arquitetura em camada por muito... Aliás, eu li aquele capítulo e nunca mais trabalhei com arquitetura em camadas. Que injustiça do universo! Ele vai trabalhar sobre exceção, o que são exceções, quando devem ser usadas as exceções, quando não devem ser usadas. E ele trabalha a partir de uma linguagem que não tem exceção. Ele criou uma linguagem, ele fala assim, olha, deveria ter exceções em tais contextos. Ele trabalha as estruturas que trazem riqueza ao nosso vocabulário, porque você consegue articular melhor o seu entendimento, né? Por exemplo, vou falar complexidade aqui, né? Ele vai falar que complexidade é baseada em 3 pilares, que é a dificuldade cognitiva, então, o cognitive load, senão a dificuldade de entendimento da carga cognitiva daquele software. Ele vai trabalhar sobre a amplificação da mudança, né? Que é assim, se eu preciso alterar uma coisa e aquela alteração precisa se amplificar, significa que meu código ele é complexo e eu preciso alterar ele. E ele vai trabalhar sobre o unknowns, né? Que é os desconhecidos desconhecidos, que é quando alguma coisa acontece no seu código que você não sabe. Então ele vai falar que a complexidade de um código, o código e ele já não fala o código bom, código ruim, ele fala código complexo e código simples, né? Ele fala que ele surge desses 3 pontos. E ele também bota uma coisa bem legal, ele fala sobre entropia, né? O código, ele sempre vai crescer em complexidade. E aí tem um capítulo que é sobre dev tático e dev estratégico, né? Então aquele dev que tenta inserir o máximo de funcionalidade no código, ele vai só aumentar a complexidade, só aumentar a entropia, porque se você não para e pensa na estrutura daquele código e como você pode melhorar aquele código a médio e longo prazo, você não melhora aquele código, né? Então, ele vai pensar em toda essa questão, né? Então, assim, sendo bem sincero aqui, Clean Code não é um livro bom, né? E aí eu vou chegar num outro ponto, porque o Clean Code, quando ele bota essa dicotomia aí muito forte entre quem escreve código bom e quem escreve código ruim é uma pessoa má. Eu não vou usar uma pessoa... porque você pode falar assim, esse aqui bota um programador melhor. Como ele bota assim, um programador melhor? Ele já cria uma dicotomia com um programador ruim. Mas existe uma evolução entre o programador. Ele vai compreender. Ninguém nasce com um programador perfeito. Existe esse mito, aliás, um dos primeiros vídeos meus sobre design de código, né? Se eu não esquecer, procura aí, me pergunta nas redes sociais, mas deve estar linkado aqui embaixo, né? Existe existe uma evolução. Você vai escrever código ruim no começo. Você não vai saber como escrever código. Você não vai ponderar sobre as diversas paradigmas, sobre as diversas formas. Talvez, não, mas uma pessoa escreva um código bom. Talvez ele seja uma pessoa muito organizada e você entenda o código dele. Mas provavelmente, se você perguntar para ele, faz um exercício. Pega uma pessoa que você acha que escreve código bom, mostra um código 5 anos atrás dele. Ele vai achar um código horrível. Mostra pra mim um código meu de 5 anos atrás, eu vou achar um código horrível. Mostra de 6 meses, eu vou achar um código horrível. Nossa, eu fazia essas coisas. Porque a gente tá sempre evoluindo, a gente tá sempre experimentando, a gente tem fases. Então, assim, escrever código é uma coisa que muda a cada 6 meses, assim. Pega um poeta e mostra um poema de 6 meses atrás, ele vai achar, sei lá, é que o poema é diferente, mas assim, pega um jornalista e mostra uma notícia de 10 anos atrás e você fala assim, nossa, podia ter melhorado aqui, podia... Até assim, quando a gente olha para trás, a gente é engenheiro de obra pronta, né? A gente sempre olha os defeitos, né? Então a gente sempre olha algum código e fala assim, olha os defeitos do código. Mas é o outro ponto que eu nem toquei no meu outro vídeo, mas eu vou tocar aqui, né? Todo código ele tem um contexto. Ele foi escrito sobre um determinado contexto. E quando a gente tira o contexto e só mostra o código, aquele código ele é incompleto, ele não se explica. Por exemplo, eu já escrevi muito código ruim, né? E tinha uma empresa que eu escrevia muito código ruim mesmo. Por quê? Porque a gente sempre estava fazendo POC, a gente sempre estava apresentando POC. Então era assim, vamos fazer uma POC aqui, a gente pegava, trabalhava com IA, pegava um algoritmo de IA, adaptava, implementava ele, adaptava ele.
mostrava para a empresa tal. E aí no outro dia a gente pegava, chegava da reunião, tinha 2, 3 horas para fazer a POC para o dia seguinte, né? E aí, então, assim, essas alterações, né, faziam um código ruim. Por quê? Porque eu estava sempre modificando uma coisa ali que era experimental. Então, tinha o contexto daquela questão, né? Escrever código ruim não é uma questão de um programador ser ruim, ou bom ou mal. É uma questão de um programador sob um contexto. Ah, você pega um iniciante ali. Por exemplo, eu fui enxertado. Quando eu comecei a trabalhar, eu tinha acabado de sair da faculdade, eu trabalhava com C, baixo nível. Então, assim, orientação a objeto é uma coisa que eu tinha estudado no meu segundo ano de faculdade. Depois ali eu fui fazer disciplinas que eram mais baixo níveis, né? Quando eu comecei a trabalhar, eu estava estudando o quê? Telecom. E não telecom de hoje, né? Que é mais programação. Não, telecom de antigamente, que era circuiteira mesmo, né? Eu estava estudando uma disciplina que era basicamente fazer código assembly com hardware. E aí eu fui sacado para desenvolver código Eclipse, né? Por Eclipse, código para IDE. Resultado, eu fazer código como quem escreve código para baixo nível, para quem escreve kernel, quem faz a posição de memória tal. Né? Eu estava habituado com aquilo. Né? E muitas pessoas me julgavam por aquilo. Eles não julgavam que, tipo, poxa, o Vitor não. Porque assim, o curso da Unicamp ele tem duas vertentes muito óbvias. Um que é bem baixaria, no sentido de bem baixo nível mesmo, circuiteira, e outro mais alto nível. Você vai estudar algoritmos, sistemas operacionais, né? Algoritmos distribuídos, né? Então, você tem essa dicotomia. Então, quando a gente tinha um choque um com o outro, eram estilos de cabeça muito diferentes. E eu fui trabalhar na outra área, que eu trabalho hoje, trabalho com sistemas distribuídos, né? Eu fui trabalhar nessa outra área, né? E as pessoas me julgavam por isso, né? Tipo, e que era injusto, totalmente injusto, assim, tipo, se me botasse, tipo, ó, você vai ler uns livros aqui, você vai entender. E eu já podia ter lido, porque naquela época já tinha uma literatura até melhor do seu Roberto aí, que é o artigo do Solid. Eu vou deixar o artigo do Solid, que é um pouco melhor aqui, né? O artigo do Solid, ele não é tão bom, ele é bem melhor. E aí eu vou ao último ponto aqui, né? Ah, essa galera dali, tipo, seu Roberto, Martin Fowler, eram geniais? Não, eles não eram geniais. Não, mas eles produziram muita coisa assim, porque eles estavam olhando para a literatura acadêmica, galera. Essa galera estava olhando para a literatura acadêmica e produzindo conteúdo para indústria. E a galera de hoje está olhando para essa galera e produzindo coisas. Então, assim, a gente está cada vez mais tendo fontes menos acadêmicas, né? Por quê? Porque o mercado, ele tá cada vez, ele cresceu. Hoje já tem muitos autores. Naquela época não tinha muitos autores. Então, assim, se você quer produzir coisas ao nível daquela galera, vai ler literatura acadêmica. Vai ler. Existe potencial de escrever coisas tão boas hoje se a galera for para a literatura acadêmica, né? E a última coisa, por que eu não usei DDD? Por que eu comecei com DDD e não com nada com código limpo para fazer tipo um clube de leitura? Porque todo influencer aí, né? Eu não sou influencer, tá, galera? Não quero. Ele faz um clube de clean code. Procurei, todo influencer faz um clube de clean code, porque engaja. Clube de Clean Code engaja, porque cria essa dicotomia, cria essa briga. Você consegue dizer pro outro, você é ruim, você é mal, entendeu? Você consegue dizer. Eu não, eu criei uma literatura de... Eu criei um clube que assim, clube não, né? Eu não tô fazendo clube porque eu não tenho nenhum grupo e assim, eu quero mais dar conhecimento, né? De DDD, porque DDD ele fala do que eu acho melhor, que é assim, olha, você precisa ler a realidade. Você precisa ler a realidade, traduzir ela em estruturas que apontem para a realidade, né? Então eu prefiro esse tipo de conhecimento, né? Então esse era o meu vídeo sobre Clean Code. Se não ficou bom, se você quer me xingar, se você quer usar todo o seu ancobobismo aí comigo, fica à vontade, falem bem, falem mal, falem de mim, joga esse vídeo no grupo de Clean Code lá que você tem, fala pra galera que eu tô xingando, que eu não xinguei ninguém aqui, tá? No outro vídeo, talvez. No outro vídeo que eu não vou liberar, não. No outro vídeo eu não vou liberar, não, porque eu não quero liberar. Pode ser que eu xinguei alguém ali, mas assim, eu quero paz para todo mundo. Eu quero ajudar você a escrever código melhor. E eu não quero criar essa dicotomia, porque não existe essa dicotomia, galera. Não existe. Tá todo mundo querendo pagar os boletos. E só. É isso, pessoal. Não existe uma pessoa querendo escrever código ruim. O pessoal quer pagar boleto. E às vezes a galera tá num dia ruim. Todo mundo tem seu dia mal. Já dizia o Coringa.
Beleza? Valeu, pessoal!